Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos começar hoje aí nossas aulas sobre capoeira, beleza? Faremos uma aulinha aí bem legal hoje sobre capoeira. Vamos começar a entender a história da capoeira, começar a entender os movimentos. No final da aula teremos dois vídeos aí que eu vou passar para vocês sobre a história da capoeira, um como documentário e o outro em forma de desenho animado, que vai começar a mostrar um pouquinho para vocês aí sobre essa modalidade ou essa arte marcial que é da cultura do povo brasileiro, beleza? Espero que vocês gostem, prestem atenção na aula e simbora, beleza? Então, se falando de capoeira, a capoeira constituiu-se no Brasil por meio dos negros escravizados provenientes da África Ocidental, que trouxeram consigo as suas tradições culturais. A homogeneização dos povos africanos sobre a opressão da escravidão foi o catalisador da capoeira, que foi desenvolvida pelos escravos como forma de resistir a seus opressores. Então a capoeira ela veio como uma forma de resistência, certo? Que os escravos tinham de resistir aos seus opressores. Quem eram os opressores? Quem era naquela época os opressores? Eram os povos que compravam os escravos, que eram donos dos escravos, que ali batiam nos escravos, que oprimiam eles, beleza? O processo de escravidão contou com o apoio do Estado e da Igreja naquela época. Estava com a intenção de evangelização. Então é um processo aí que nós vamos começar a entender um pouco, os negros foram trazidos da África, e a gente vai começar a entender aí como constituiu em si a capoeira, e vamos entender quais são os tipos de capoeira aí que nós temos, beleza? A prática da capoeira ocorria às escondidas para que os negros pudessem treinar os movimentos e preparar as fugas do cativeiro. Esteticamente, passava-se a ideia de uma dança ou de uma simples manifestação de lazer e diversão, visto que essa era uma das armas que os escravos tinham para se defender de seus opressores. Então, quando fala assim, eles treinavam às escondidas. Por quê? Quando eles iam fugir, quando eles planejavam alguma fuga, para se livrar lá dos soldados, eles usavam a técnica da capoeira ali, que era considerado ou é considerado, como qualquer arte marcial que nós temos aí, uma arma branca, beleza? O surgimento da capoeira funda-se com a história da resistência dos negros no Brasil. Muitos autores que pesquisam a questão associam o aparecimento da capoeira ao surgimento dos primeiros quilombos no Brasil. Alguns chegam a identificar especificamente o Quilombo dos Palmares como o berço da capoeira, que teria reunido entre 25 e 50 mil pessoas e foi destruído em 1964. Quilombo. O que seria o quilombo? Era o esconderijo ou a aldeia ou uma cidadezinha, que era o conjunto de povoação ali, em que abrigavam os escravos fugidos, beleza? Então, toda vez que usar a palavra quilombo, aí vocês sabem que é a aldeia ali dos escravos. Segundo Lório, que é um artigo que nós temos aí sobre a capoeira de 2004, a partir da década de 1930, já havia dois tipos de capoeira no Brasil. A Angola, que é a capoeira mais africana que a gente fala, que contava com a inserção de instrumentos musicais, vestes brancas, igual nós temos aí. Só que é uma capoeira mais lenta, uns movimentos mais lentos, beleza? Já a regional, que foi criada pelo mestre Bimba, que mais pra frente aí nós vamos poder conhecer um pouquinho sobre a história dele, vamos ver quem foi mestre Bimba, quem fundou a capoeira regional, ganhava contribuições de lutas como jiu-jitsu e karatê, que é os movimentos de perna, tesoura ali. Isso permitiu uma inovação mais rápida e possibilitou a criação de métodos pedagógicos para a sequência de golpes, beleza? Daí surgiu a capoeira regional, que nós chamamos. Qual que é a diferença entre a capoeira de Angola e a capoeira regional? Eu vou começar pela regional. Capoeira regional, mestre Bimba, mais recente, movimentos rápidos, movimentos semelhantes aos das lutas e das artes marciais. Aproxima-se na condição de esporte.
contexto de desenvolvimento e espaço privado, que é em academia, beleza? Então, são igual as academias de jiu-jitsu, de boxe, então ali nós temos as academias de capoeira também. Já a capoeira de Angola, que foi o mestre Pastinha, ela é menos recente, ou seja, ela é mais antiga, os movimentos são mais lentos, movimentos originais da capoeira, certo? Procura preservar as tradições e o contexto de desenvolvimento, espaço ali é na rua. Então, se a gente viaja ali para Salvador, para Bahia, a gente vê muito isso do pessoal tá jogando capoeira ali na rua, beleza? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os instrumentos da capoeira. Então, nós temos o primeiro instrumento aí e o principal aí da capoeira, que é o berimbau. O berimbau ele é composto por uma madeira aqui. Aqui é um arame, certo? Aí essa madeira nós vamos chamar de varga, ou é um bambu, uma madeira resistente aqui, porque o arame ela entorta ela, tá vendo? Nós temos aqui o cachixi, certo? A baqueta, que é na onde toca, o cachixi vai na mão também, que marca o ritmo. A cabaça, que é da onde sai o som, que equaliza o som. E o dobrão, que é tipo uma moeda aí que vai dar um abafo de metal no som, beleza? O pandeiro, nós temos o pandeiro aí. O atabaque, reco-reco, que hoje é difícil se ver usando na capoeira, mas ainda se usa. O agogô, certo? Que é um instrumento de metal. O cachixi, como eu mostrei pra vocês lá, que vai na mão de quem toca o berimbau. E para encerrar aqui, eu coloquei aqui: capoeira é luta de dançarinos, é dança de gladiadores. A submissão da força ao ritmo, da violência à melodia, a sublimissão dos antagonismos. A capoeira é um artista, é um atleta, um jogador e um poeta. Essa poesia aqui é de Dias Gomes, beleza? O que nós vamos fazer agora? Eu vou passar 2 videozinhos para vocês. Esse primeiro aqui é sobre a história da capoeira. A gente vai ver um pouquinho do contexto histórico daquela discussão. A capoeira ela é africana, ela é brasileira, então a gente vai compreender um pouquinho. E o outro é um desenho animado também que relata sobre a história, beleza? Então assistam aí e até já já. A origem da capoeira é duplamente discutida. África ou Brasil? Dá-se o nome de capoeira a um jogo de destreza que tem suas origens remotas em Angola. Era antes uma forma de luta muito valiosa na defesa da liberdade de fato ou de direito do negro liberto. Mas tanto a repressão policial quanto as novas condições sociais fizeram com que há cerca de 50 anos se tornasse finalmente um jogo. Foi durante a escravidão que o jogo de Angola começou a crescer e chegou à maioridade no Brasil. Pesquisadores, historiadores e africanistas ainda buscam respostas para a seguinte questão: a capoeira é uma invenção africana ou brasileira? As opiniões tendem para o lado brasileiro. No livro A Arte da Gramática de Língua Mais Usada na Costa do Brasil, do padre José de Anchieta, editado em 1595, há uma citação de que os índios tupi-guarani divertiam-se jogando capoeira. Guilherme de Almeida, no livro Música no Brasil, sustenta serem indígenas as raízes da capoeira. Como se não bastasse, a palavra capoeira é um vocabulário tupi-guarani que significa mato ralo ou mato que foi cortado. O professor austríaco Gerard Kubb, antropólogo e membro da Associação Mundial de Folclore e profundo conhecedor de assuntos africanos, diz estranhar que o brasileiro chame a capoeira de Angola, quando ali não existe nada semelhante. Brasil Gerson, historiador das ruas do Rio de Janeiro, acha que o jogo nasceu no mercado, quando os escravos chegavam com um cesto, capoeira, de aves na cabeça, e até serem atendidos, ficavam brincando de lutar, surgindo daí a verdadeira capoeira. Por fim, Câmara Cascudo afirma ter sido trazido pelos Bento-Congo angolenses, que praticavam danças litúrgicas ao som de instrumentos de percussão, transformando-se em lutas aqui no Brasil, devido à necessidade de defesa destes negros.
Ouviu-se falar de capoeira pela primeira vez durante as invasões holandesas, em 1624, quando os escravos e índios, as duas primeiras vítimas da colonização, aproveitando-se da confusão gerada, fugiram para as matas. Os negros criaram os quilombos, entre os quais o mais famoso, Palmares, cujo líder foi Zumbi, guerreiro e estrategista invencível. Diz a lenda ter sido capoeira. Após esta época, houve um período obscuro e o renascimento do século XIX, transformando-se então num fenômeno social que tomou conta de centros urbanos como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. As maltas de capoeiristas inquietavam os cidadãos pacatos do Rio de Janeiro e se tornaram um problema para os vice-reis. A literatura de Machado de Assis e a arte de Debré registravam a presença da capoeira nos costumes da época. Os capoeiristas viviam em maltas, verdadeiros bandos que recebiam apelidos como guaiamuns ou nagôs. As maltas tiveram participação ativa em fatos históricos como a revolta dos mercenários, soldados estrangeiros contratados para a Guerra do Paraguai se rebelaram e foram rechaçados pelos capoeiristas. Nas escaramuchas entre os monarquistas e republicanos e até na proclamação da República. As maltas da Bahia foram desorganizadas por ocasião da Guerra do Paraguai. O governo da província recrutou a força dos capoeiristas, que fez seguir para o sul como voluntários da pátria. Manuel Querino conta que muitos deles se distinguiram por atos de bravura no campo de batalha. Quando brigavam entre si, o grito de guerra assustava os estranhos ao ramo. Fecha, fecha! Gritavam no início de briga e ai de quem estivesse por perto. Consta que a guarda pessoal de José do Patrocínio e do próprio imperador Dom Pedro I era formada por capoeiras. Esse prestígio começou a cair com as leis abolicionistas. Sem aptidão de qualquer espécie, uma massa humana disputava mercados de trabalho inexistentes. O jogo corporificou-se com a instituição perniciosa e sua extinção passou a ser palavra de ordem. As maltas converteram-se em grupos poderosos de proteção a negócios escusos e a audácia culminou com o Decreto de Lei 487, decretado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1890. A partir do dia 11 de outubro, todo capoeirista pego em flagrante seria desterrado para a ilha de Fernando de Noronha por um período de 6 meses. Ainda assim, a capoeira mostrou sua força. Ao ser detido um de seus mais temíveis praticantes, o nobre português José Elísio dos Reis, Juca Reis, preso por Sampaio Ferraz, o governo republicano sofreu sua primeira crise ministerial. Juca Reis era nada menos do que irmão do conde de Matozinhos, dono do jornal O País, o mais ferrenho defensor da causa republicana. Nas páginas do jornal, Quintino Bocaiúva defendeu com unhas e dentes a liberdade de Juca e o governo do Marechal foi obrigado a voltar atrás. Ele acabou retornando para Portugal. A hora final chegou para as maltas do Recife, mais ou menos em 1912, coincidindo com o nascimento do Paço do Frevo, legado da capoeira. Mestre Bimba é considerado o pai da capoeira moderna, não só por ter atuado decisivamente na liberação, mas também por ter sido o primeiro a dar-lhe uma didática e ensinar em recinto fechado. Criou o estilo regional. O estilo Angola teve em Vicente Ferreira Pastinha seu mais digno representante. Hoje, a capoeira não é mais privilégio da Bahia ou do Rio de Janeiro, tendo se espalhado por todo o Brasil com grande aceitação. Tornou-se um esporte de competição, segundo a resolução do Conselho Nacional de Desportos em 1972 e é também praticada em mais de 140 países. A música faz-se notar com grande influência na capoeira. Poucas são as lutas, ou muito raras, aquelas que têm suas evoluções marciais interligadas aos sons de instrumentos. A capoeira tem em seu conceito de arte marcial afinidades que chegam quase a ser uma necessidade musical. Sons de percussão, dando um ritmo ao corpo que, com as vibrações sonoras, anima-se a tal ponto que estudiosos já aceitam que o som usado na capoeira provoca reações conscientes e inconscientes de força no capoeira. O capoeira entrega seu corpo e mente àquele som, com grande interpretação psicológica e expressão corporal. Juntos, os dois conseguem na capoeira um resultado fascinante, onde a musicalidade é parte fundamental no conjunto da luta. A música traz a uma roda de capoeira muita força psicológica, uma união de todos aqueles que dela participam. Dessa união, a força de pensamento interna de cada um traz uma emoção forte e vibrante àquela roda. Em contrapartida, uma mesma roda de capoeira, sem músicas ou som, não tem a mesma motivação, deixando seus participantes menos excitados e até mesmo desconcentrados.
ilustrados. As letras das músicas, em sua maioria simples, falando dos escravos, das senzalas, da liberdade oprimida, mas interpretadas com o sentimento que transmitem, muitas delas trazem alguma ou muita emoção a quem canta e a quem ouve. Aí galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aí, beleza? O próximo vídeo é bem rapidinho, conta também sobre a história da capoeira em si, mas de uma forma mais lúdica. A gente pode ver ali naquele primeiro vídeo o contexto histórico, o que desculpa, a literatura fala sobre a capoeira. Então a gente viu que tem a ver muito com os monarcas, que tem essa briga se é Brasil, se é Angola, se é África, o conceito, mas tudo indica que é do Brasil. Vimos ali também sobre Zumbi dos Palmares, que foi ali um grande percussionista, que também era considerado chamado de capoeira. Então a gente pode ver nesse vídeo aí o contexto histórico da capoeira, beleza? A gente vai começar mais pra frente agora a entender a ludicidade, como que funciona. Então nas aulas de agora nós vamos começar a ver isso daí. O próximo vídeo aí, vou soltar. Era uma vez a história de um continente chamado África. Lá existiam vários povos com vários costumes e várias línguas diferentes, que viviam em harmonia com a natureza, com a família, com o amor. Lugar onde as crianças viviam livremente, onde elas podiam brincar, inventar e curtir novas brincadeiras todos os dias, pois a liberdade era total e o clima e o lugar muito legal. À noite eles colocavam as máscaras e curtiam suas festas. As pessoas viviam com amor, viviam com harmonia e a vida era feliz. Até que um dia ouviu-se a história de que um outro povo do outro lado do oceano estava escravizando e destruindo as aldeias do povo negro. O medo e o pânico era geral. Onde essas pessoas chegavam era uma correria danada. Esses homens vinham, amarravam o povo negro, colocavam eles em fila, destruíam suas aldeias, não deixavam praticamente nada, atravessavam o mar, muitas vezes em navios pequenininhos, onde faltava comida, as pessoas morriam só na viagem. Chegando do outro lado, eram mais uma vez acorrentados, levados em fila para o mercado, onde eram expostos como mercadoria, colocados à venda, encaminhados para as fazendas onde eram postos nas senzalas. E todo dia eram acordados para fazer um trabalho árduo e duro. A tristeza era grande. Para espantar a tristeza, a única forma era fazer novos jogos e repetir os antigos dentro das senzalas. Dizem que foi assim que a nossa capoeira nasceu. Hoje é a nossa arte marcial maior, a nossa arte marcial verdadeiramente brasileira e que está chegando em toda parte do mundo, do Brasil e do mundo. E capoeira, não deixe de praticar a capoeira, pois ela é nossa arte maior, ela está na nossa veia, ela está na nossa alma. Aí galera, esse foi um videozinho também que contou aí a história dos escravos. Então, assistam a aula aí, prestem bem atenção, é bem legal, como eu falei pra vocês, é um patrimônio cultural, é nosso patrimônio cultural do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!